ouvir, nem falar, nem a ver. Tá na hora do JPT. Bom dia! Muito bom dia, leitores e leitoras do Portal do Zacato, audiência do Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Vai começar amanhã com dignidade. Vamos acordar, amores? Vamos acordar? Vamos acordar que a semana está começando. Está começando aqui no sul da ilha de Florianópolis, tá? Tem ventinho, tem sol, tá aquele clima típico de outono, uma delícia para a gente levar um monte de informação de qualidade aí para você. Para a gente começar a semana com tudo, nós já temos aqui o nosso primeiro entrevistado nos bastidores, o vereador Leonel Camazão. Nós vamos conversar sobre política de assistência social em Florianópolis. Mas, segunda-feira, como vocês sabem, toda segunda-feira nós temos aqui a coluna do Sérgio Cardoso, que também já passou por aqui, já está ali nos bastidores, prontinho para entrar ao vivo, com a sua coluna Encrenca. E o Sérgio Honres hoje vai entrevistar o Cleverson Oliveira, ele que é diretor de saúde no trabalho da Central Única dos Trabalhadores. Hoje também é aquele dia em que todos e todas que participam de uma das nossas campanhas solidárias de manutenção e crescimento do Portal do Zacato estão correndo aí um sério risco de ganhar um belo livro da editora Insular. Muito bom dia, Sérgio Honres. Muito bom dia, Thali Feldglaser, que está furiosa com a fraude no Equador. Bom dia, Mariana Borges. Mariana Borges, conta pra gente, você é de onde? De qual lugar do mundo você nos escreve? E, bem, bom dia também, Sofia Andrade, já está aqui conosco, essa equipe resistente do Portal do Zacato e insistente. Vamos começar uma manhã aqui cheia de informação e o sorteio então vai ser no finalzinho, vamos ver qual leitor ou leitora amiga vai ser a sortuda da semana, porque a Editora Insular, que é a nossa parceira nessa iniciativa de presentear todos e todas que participam de uma das nossas campanhas solidárias, a Editora Insular também entrega esses livros na sua casa. Então, se você for um dos sorteados, essa semana ainda o livro chega na sua casa. Então, já falei, já dei o nosso roteiro. Não se esqueça que hoje é segunda-feira. Hoje a gente tem o programa da Thali Feldglaser, do Rio ao Mar, que aborda esse tema pungente, esse tema urgente, esse tema grave e sério, que é o extermínio do povo palestino. Mas isso é às 19 horas, tá, gente? Agora nós vamos começar com o nosso primeiro entrevistado dessa manhã. Vamos lá, Sofia, vamos começar essa manhã cheia de dignidade? Bom dia, Leonel Camazão. Tudo bem com você? Bom dia, Rosângela. Tudo bem? Bom dia, audiência aqui do Desacato. Um prazer estar com vocês novamente. Conta pra gente, Leonel, de que parte da cidade você nos fala? Eu moro aqui no bairro José Mendes, estou em casa ainda. Olha só! Você moro de frente do mar, mas é mar poluído, né? Sim, mas eu tenho um carinho todo especial, porque nesse bairro morou a vida toda os meus avós. E eu morei uma boa parte da minha vida no José Mendes e estudei no Jurema Cavalazzi. Olha só, que beleza, que beleza. Eu moro aqui na Silva Jardim mesmo. Mas vim morar aqui depois de adulto, não estudei aqui no bairro. Eu estudei, brinquei, passei uma boa parte da minha infância pelas ruas do José Mendes, entre o José Mendes e o Saco dos Limões, olha só. Eu já estou aqui há 8 anos já, no José Mendes. E o Leonel Camazão, para a audiência que não conhece, é o nosso vereador aqui em Florianópolis, pelo PSOL. Está na Câmara de Vereadores, entrou no iniciozinho desse ano, né, Camazão? Isso. E nós vamos conversar com ele sobre um tema muito necessário, que é a situação da assistência social aqui na nossa cidade. E aconteceu uma reunião na Universidade Federal de Santa Catarina na semana passada, onde você discutiu esse tema, né, Camazão?
Mas eu queria... a gente começou o ano falando muito aqui no Portal do Desacato sobre uma das políticas, né, que engloba a assistência social, que foi o fechamento do restaurante popular da nossa Exatamente. cidade. Né? Então, essa é só para vocês terem uma ideia de uma das medidas, e também foi praticamente desmontada a equipe que prestava uma assistência às famílias que chegam em situação de vulnerabilidade na cidade. Mas, enfim, Camazão, quais são os principais pontos onde nós observamos o desmonte da política de assistência social na nossa cidade? Então, Rosângela, eu acho que o exemplo que você deu do restaurante popular, ele é talvez o que mais chama a atenção do público, porque era um equipamento muito conhecido e muito frequentado por pessoas em situação de rua, mas também por estudantes, por trabalhadores, estudantes do IFSC, que ficam ali ao lado, trabalhadores dos supermercados, do comércio ali, ao redor do restaurante popular, que ficava ali ao lado do NEM Almirante Lucas, né, na Avenida Mauro Ramos. Mas além do restaurante popular, outros serviços pararam de funcionar na nossa cidade, né, em especial o resgate social, que era um serviço que já não funcionava muito bem, mas existia, né, de alguma forma. Muitas vezes o serviço onde, através da terceirização desse serviço, né, foram colocadas pessoas para executar o serviço indicados por vereadores, né? Então não eram técnicos da área, não eram assistentes sociais, não eram profissionais da saúde, por exemplo, mas pessoas indicadas sem formação. Mas até esse serviço, que já não era muito bom, também foi cancelado pela atual gestão, nessa virada do Topázio 1 para o Topázio 2, a escolha de um extremista de direita para a Secretaria de Assistência Social faz parte dessa, vamos dizer assim, manobra política que tem um custo, né, altíssimo para a população mais vulnerável, qual seja, você está destruindo as políticas de assistência social no município para validar um discurso de ódio na rede social do secretário. Então, você tem toda uma instrumentalização de várias políticas que vêm do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, o uso de recursos públicos, coisas que estão consolidadas pelo conhecimento científico mesmo, né, do ponto de vista da pesquisa dentro da área de assistência social, e nada disso importa mais. O que importa é o secretário bater na mesa, falar grosso e dizer que vai desmontar porque ele vai resolver o problema da situação das pessoas em situação de rua, né, a partir de uma linha da força e do corte de serviços. Então, é tão estúpida essa ideia, né? Mas ela tem um certo apelo social e ela passa uma mensagem para as pessoas de que algo está sendo feito. Então, acho que isso é o mais perigoso dessa situação que a gente está lidando, porque, veja, para o morador da Mauro Ramos, ao redor do restaurante popular, o restaurante fechar eliminou o problema, né? Porque eu não quero sair do meu apartamento de classe média alta, na Avenida Mauro Ramos, para passear com o meu cachorro e passar por pessoas em situação de rua dormindo na calçada. Isso, eu me sinto agredido, né, Rosângela? Essa é um pouco a mentalidade conservadora, né? A existência daquela pessoa na rua passando necessidade me agride, me causa uma sensação de insegurança, me causa desvalorização do meu imóvel. Veja, é sempre sobre o eu, né? Eu que tenho casa, que tenho teto, que tenho trabalho, que tenho uma vida relativamente confortável, em comparação a essa pessoa que está dormindo no chão, eu sou a vítima, e esse que dorme no chão, que passa fome, que pode estar em situação de drogadição, que leva a esculacho da polícia, que leva a esculacho da guarda municipal, que é invisibilizado, agredido, ignorado pelo poder público, esse é o agressor. A vítima é quem tem o que comer, né? Quem passa fome é o agressor e quem tem o que comer é a vítima. Então, é uma inversão de valores mesmo, né? E que é muito chocante sempre, assim. Não é surpreendente mais, né? A gente já está até acostumado, mas sempre é chocante.
É como se a gente tem um secretário de assistência social que tem uma visão antissocial, né? Exatamente. Quem quer eliminar a pessoa vulnerável, né? Não tem uma visão minimamente adequada ao cargo, né? Só que a gente está vivendo um período na política de tantas contradições que até isso acontece, né? Tem um dado que eu resgatei aqui, que Florianópolis está concentrando atualmente 1/3 da população em situação de rua do estado de Santa Catarina. Em números absolutos, o estado possui 11.586 pessoas em situação de rua. Então, a capital detém 3.725. Aí é 63%. Esse número representou um aumento em relação aos dados do ano anterior em 63%, um crescimento. E esses dados, eles são dados só das pessoas que estão no CAD único, ou seja, é muito provável que esse número seja bem superior, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas não conseguem sequer estar dentro do CAD único. E eu acho que isso entra em contradição com o perfil de cidade de Florianópolis, que o setor imobiliário da cidade quer vender não só para o Estado, mas para o Brasil e para o mundo, né? Porque a gente sabe que os imóveis comercializados hoje na Grande Florianópolis, eles são oferecidos, inclusive, fora do país, para compradores, né? Investidores, né? Como eles chamam. Então, você não acha, Camazão, que o pessoal da própria indústria imobiliária colocou o secretário onde ele está atualmente para fazer esse papel, para permitir que esse projeto econômico-financeiro que acontece na cidade tenha prosseguimento? Olha, Rosângela, eu acho que sim, mas eu acho que é mais do que isso, né? Claro que tem as questões econômicas locais e essa ideia de fazer de Florianópolis uma espécie de nova Balneário Camboriú, né? Ou como dizia Angela Min lá nos anos 90, a Miami brasileira. Esse sempre foi o projeto da elite econômica para Florianópolis, né? Fazer aqui uma cidade para os que vêm de fora desfrutar das suas belezas naturais e ter uma espécie de, enfim, comércio de luxo, né? Eles querem uma cidade produto, uma cidade mercadoria, né? E não uma cidade boa para quem mora nela. Agora, além dessa questão que é bem local de Florianópolis, o que me parece é que a extrema-direita em Santa Catarina, de forma geral, ela entendeu que agredir as pessoas em situação de rua, que fazer conteúdos para as redes sociais de caráter policialesco ou com essa estética do choque de ordem, ela dá muitos dividendos políticos, né? Então, tem um vídeo do prefeito de Blumenau, no início do ano, que viralizou nas redes sociais, né? Que tem mais de 550 mil curtidas. Que é ele indo lá incomodar a pessoa em situação de rua, dizer que se você quiser ficar aqui em Blumenau, você vai ter que trabalhar ou você vai embora, com essa linha, né? E para ter esse número de engajamento na rede social, seguramente só esse vídeo do prefeito de Blumenau deve ter tido mais de 10 milhões de visualizações. E aí virou uma trend. A prefeita de Balneário Camboriú fez, o prefeito de Joinville fez, o prefeito de Chapecó, o prefeito de Criciúma e por aí afora. Então, a extrema-direita sempre trabalha com essa coisa do inimigo, né? Então, nos Estados Unidos e na Europa, o inimigo são os imigrantes. O Brasil, que eu acho que é um país de imigrantes por si mesmo, né? Não tem esse apelo de você agredir imigrante, pelo menos não em grande escala. E aí você precisa de outros inimigos para... Opa, só um minutinho aqui. Acho que tivemos um problema. Minha luz apagou aqui. Tivemos um... Desculpa, Rosângela. Não, tranquilo. Você quer acender a luz? Eu te aguardo. Eu acho que... eu vou virar um pouco aqui, assim, para pegar um pouco mais a luz aqui. Isso. Então, o que a gente assistiu, né? A gente assistiu esse problema das pessoas em situação de rua se tornarem essa população inimiga, vamos dizer assim, né? Ou seja, na ausência dos imigrantes, você
eles, né, a extrema-direita, escolheram as pessoas, não só as pessoas em situação de rua, mas em especial as pessoas em situação de rua, para ter um inimigo a combater, né? E, enquanto isso, qual é a proposta da esquerda, né? Vamos dizer assim. A proposta da esquerda é você dar auxílio, é você tentar tirar da rua, é você tentar fazer a recuperação, é você ter o restaurante popular, é você ter o resgate social, que para o cidadão médio não resolve o problema, porque o cidadão médio, ele quer o quê? Ele quer que a pessoa em situação de rua desapareça, né? Eu tive num debate na Associação de Moradores dos Ingleses, e tinham cerca de 80 pessoas, assim, e claro, foi um debate em que, né, pelo menos, da minha perspectiva, o público estava hostil àquilo que a gente tinha a dizer, né? Porque o que se defende manda embora, paga uma passagem para mandar para o seu estado. É sempre essa coisa do tipo, essa pessoa tem que sumir da minha vista, né? Essa pessoa tem que desaparecer. Então, isso não resolve o problema, né? Porque essa pessoa vai parar num outro lugar e lá ela também vai precisar dos serviços assistenciais. Então, tem esse conflito com a elite econômica local, mas tem também essa dimensão maior que se tornou uma forma de gerar engajamento nas redes sociais para a extrema-direita, né? A partir de uma perspectiva de violência policialesca, superproduções midiáticas, vídeos, né? Para dizer que aqui em Santa Catarina não vai se criar. O que é uma mentira, até porque Florianópolis, como tu bem falou, não só concentra a maioria da população em situação de rua do estado, como proporcionalmente é a terceira maior população em situação de rua do país. Então, nas capitais, né? Então, isso é muito grave, é muito sério, e a gente tem buscado fazer esse debate na Câmara Municipal também, para tentar reverter esse quadro, né? Mas, infelizmente, tem sido um debate muito difícil, assim, de fazer dentro da Câmara, porque o discurso é realmente terrível, né? Da base do governo, enfim, querem sempre trabalhar nessa linha da destruição do que já existe, né? E não de melhorar os serviços, né? Exato. Tem uns dados, assim, bem emblemáticos dessa situação, que pessoas tendo que ajuizar ou tendo que buscar defensoria pública, mulheres grávidas, pessoas com deficiência, cegos, deficiência visual completa, para conseguir um abrigo na cidade. Então, é um ponto, assim, alarmante, né? Eu queria colocar aqui para a gente, teve essa reunião na semana passada, Camazão, e eu queria que você falasse um pouco sobre o que você sentiu do clima desse encontro, né, das entidades representativas dos direitos humanos, né, enfim, das entidades representativas da sociedade que estão tendo que fazer um papel que o Estado está abrindo mão de cumprir, né? Porque essas pessoas, como você mesmo contou, elas continuam existindo, elas continuam estando na cidade. Então, o que acontece? Se fecha o restaurante popular, né, as equipes voluntárias que distribuem comida na cidade, elas estão tendo que produzir mais alimentos, né? A turma da sopa da noite na catedral está tendo que produzir mais sopa para dar conta, porque o Estado não está cumprindo com o seu papel. Mas eu queria ouvir como é que foi o resultado, quais foram os dados novos ou o reforço dos dados que a gente já tem em relação a esse cenário, Camazão, na reunião da semana passada. Então, Rosângela, a nossa ideia em fazer esse encontro era tentar levar esse debate, de certa forma, para dentro do curso de Serviço Social da UFSC, que é um curso que está debatendo esse problema, com certeza, e quando eu digo curso, eu digo os professores, os alunos, o movimento estudantil, né, de uma forma mais ampla, mas que nós percebemos que nas mobilizações que ocorreram, ou no restaurante, ou em outros momentos, na passarela, uma presença muito baixa, né, do curso em si.
Então, a gente tentou fazer essa ligação, né? Então, nós levamos lá o companheiro Daniel, que é do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, para fazer uma fala no curso. Tinha a professora Fabiana também, eu, e mais umas representações do centro acadêmico, né? O Wesley e a Renata. E foi um debate que o público foi formado, na sua maioria, pelos alunos da graduação e da pós-graduação, e até mesmo os alunos relataram como o tema da população em situação de rua também é pouco pesquisado no curso, né? Não é um dos principais temas, pelo menos no curso aqui da UFSC, em outras universidades eu não saberia dizer. E que é visto, às vezes, como um tema menor dentro do serviço social, né? Quando né, na nossa opinião, é justamente um dos principais temas do mundo, né? Nós estamos vendo aí essa epidemia, né, nos Estados Unidos, a partir de medicamentos que estão sendo usados como drogas, né? E o aumento gigantesco das pessoas em situação de rua também naquele local, e no Brasil, e no mundo pós-pandemia, da mesma forma. Então, foi um debate muito importante, porque também trouxe vamos dizer assim, essa perspectiva da academia, da política e do movimento social, né? E, enfim, estamos recebendo muitas mensagens positivas, assim, a devolutiva foi muito, muito boa. Mas também foi um convite à resistência, né? Porque o que está acontecendo na cidade é muito grave, como você bem falou, não só as associações, entidades, ONGs que distribuem comida estão tendo mais trabalho, como há várias ameaças da prefeitura para que se multe pessoas que distribuem alimentos na rua, né? Então, não foi aplicado de fato, mas nos últimos 2 anos isso apareceu na imprensa várias vezes, né? A prefeitura vai criar um decreto, vai criar uma lei, vai criar uma regra para multar quem distribui alimento na rua. Tem, em todo lugar que você vai, tem aquela coisa de não dê esmola, não dê esmola, não dê esmola, e que é algo que cria um déficit, vamos dizer assim, de alimentos disponíveis, né? Você tinha algo em torno de 2.000 refeições por dia no restaurante popular. Você tinha 400 refeições por semana no restaurante, na cozinha solidária, melhor dizendo, do Templo Hare Krishna, ali bem no centro, próximo à Praça 15. A cozinha do centro foi fechada, né? Em base em leis que não se aplicavam, né? Aplicaram uma lei de restaurante comercial para uma cozinha solidária, nós fomos atrás, denunciamos ao Ministério Público, a Defensoria chamou a Prefeitura para a mesa, conseguiu resolver no sentido de retirar a proibição, mas o templo não conseguiu se reorganizar para voltar com esse serviço, que também tem um caráter religioso, né? Para os Hare Krishnas, dar o alimento é parte da comunhão, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. E o que você tem é um apagão de refeições disponíveis no centro para pessoas em situação de rua. Por mais que a prefeitura fale em é só ir na passarela, é só ir na passarela, é só ir na passarela, a passarela tem capacidade para 200 pessoas. E nós temos 3.000 e tantas, como tu bem falou, cadastradas no CadÚnico, que também é algo que a prefeitura não colabora, né? A prefeitura e outras autoridades. Eu tive na audiência pública sobre o tema na LESC, e lá os políticos que estavam lá, os deputados, os vereadores de outras cidades, dizendo que não tem que cadastrar no CadÚnico, porque o cadastro no CadÚnico vira um bolsa crack. Então, veja, isso tudo é muito violento, né? É muito violento, não é verdade, evidentemente. Muita gente consegue, às vezes, um pouco mais de dignidade porque tem um auxílio, né? E nós temos muitos exemplos disso na cidade, no país. Mas é uma linha mesmo de destruição, e o que a gente foi buscar, né, com esse debate dentro do curso foi dar uma liga, né, nesses vários agentes diferentes para tentar ampliar a resistência a esse desmonte, viu? Então, tem resistência dentro da base do governo também, tá? Não é todo mundo que está contente com o secretário atual, mas é um processo de luta política que a gente tem feito também
buscando resgatar alguma coisa que se havia, né, que já não era bom, do Serviço de Assistência Social de Florianópolis, né? Exato. Tudo, eu estava falando no início do programa, né, Camazão, sobre a situação da Palestina. E aí, como essas coisas todas estão conectadas, né? A gente tem um sentimento de limpeza, porque as pessoas querem se livrar. Então, assim como na Palestina, para Israel, o ideal é que os palestinos não existissem, eles fossem eliminados da face da terra. Eu penso que todas as pessoas vulneráveis e pobres no mundo se assemelham muito aos palestinos, né? Que Sim. a sociedade quer eliminá-los, ela não quer mais, ela se acha incapaz de dar conta, e não é por aí, porque nós vivemos numa cidade extremamente farta, rica, abundante de recursos nós vivemos num país que é abundante de alimentos, que a gente teria condições de dar uma vida, né, segura e boa e para todos e todas, mas a gente está querendo eliminar uma parcela da população que a gente considera descartável. Então, eu penso que esse sentimento que a gente naturaliza aqui no pequeno mundo, depois a gente naturaliza no nosso pensamento global, né? Determinados povos também podem deixar de existir. E agora a gente... Desculpa te interromper, mas eu acho que esse link que você faz com a Palestina, ele é super importante, até porque em São José, numa região ali do Cobrasol, as autoridades convencionaram chamar uma área de grande concentração de pessoas em situação de rua de faixa de Gaza. Então, veja a estupidez das autoridades, né? O racismo, isso é racismo, né? A faixa de Gaza era um lugar belíssimo, de frente para o mar, com uma população que resiste, né, aos desmandos de Israel, mas uma cidade bonita, com universidades, com belezas naturais, com patrimônio arquitetônico, né? Então, aí você vê embaixo de um viaduto no Cobrasol uma aglomeração de pessoas em situação de rua e não é a faixa de Gaza, né? Então, veja, é uma ideia muito... sempre que eu vejo isso no jornal, na boca de promotor, na boca de policial, eu falo, meu Deus, que estupidez dizer isso, né? Que estupidez essa comparação, né? É uma comparação estúpida, desrespeitosa com o povo palestino, com as pessoas em situação de rua. E, enfim, te interrompi porque eu achei que merecia registro. Exatamente. Vamos chamar por isso, de Gaza e ninguém fala nada. Não é por pouco que eles estão querendo eliminar, né? E isso vai naquela linha que a gente está indo, né? De naturalizar para você, ó, é um lugar ruim, vamos realmente eliminar aquilo lá. Mas temos um minutinho para fechar, Camazão, e eu queria te pedir para você comentar um outro tipo de eliminação na sociedade, que é a eliminação dos políticos indesejáveis, como está acontecendo nesse momento com um outro parlamentar do partido ao qual você pertence, o PSOL, né, que é o Glauber Braga, que está aí diante de uma questão bem forte da possibilidade de ser cassado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque também é um tema que está na conjuntura, está nas pautas, e você, sendo do partido, melhor do que ninguém para comentar isso nesse momento. Não, te agradeço, inclusive, a oportunidade, viu, Rosângela? O Glauber está num momento aí de grande resistência, é um processo extremamente persecutório, né? O Glauber está convivendo no Conselho de Ética com um deputado que está preso há 1 ano, porque é supostamente o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, também do PSOL. O Congresso Nacional tem este caso para julgar e não julga. O Congresso Nacional já viu o relator do caso do Glauber Braga, já agrediu 2 pessoas no Congresso Nacional, não foi cassado. O pai do senador Fernando Collor, quando era senador também, matou uma pessoa dentro do Congresso Nacional, deu um tiro numa pessoa no Congresso, matou outro senador dentro do Congresso Nacional, não foi cassado. Então, é chocante ver que o deputado Glauber provavelmente será cassado, acho que isso está colocado, por conta da sua atuação combativa, porque em um momento, sim, acabou agredindo uma pessoa que estava lá justamente para causar essa agressão, estava lá numa linha de provocação, agredindo a mãe do Glauber, que estava no leito de morte. Dias depois, a mãe dele faleceu.
Então, assim, quero registrar toda a minha solidariedade ao Glauber e ao movimento para que ele não seja cassado. Mas nós sabemos que isso tem a digital do Arthur Lira, por conta da combatividade do Glauber e da bancada do PSOL em relação ao orçamento secreto, né, e as emendas que se tornaram mais uma forma de desvio de dinheiro público no nosso país, infelizmente. E o Glauber é um indesejado, né, é um indesejado e... Enfim, vamos assistir aí para ver como esse triste episódio vai terminar, mas estamos aqui em solidariedade ao Glauber Braga, com toda certeza, que é um deputado exemplar aí do nosso país. Leonel, queria agradecer muito a sua presença nessa manhã cedinho aí de segunda-feira, né? Agora 9h01, e dizer que a gente continua, né, acompanhando de perto essa temática que nos é muito cara, e enfim, agradecer toda a resistência que a pequena bancada de esquerda popular está fazendo aí na Câmara de Vereadores em defesa da pauta dos mais vulneráveis e empobrecidos na nossa cidade. E aí seguimos, né? A semana está só começando.